de Ciências da Natureza. Vocês têm um texto para ler. Depois de ler o texto, vocês vão escolher um título para esse texto e colocar o título aqui. Na minha impressão, eu tirei as imagens. Criar um título. Super importante, vocês sabem que o título é o quê? É uma ideia do que é o texto, né? É a ideia principal do texto. Então, vocês vão ler o texto, tirar a ideia principal e criar um título. Usem a criatividade, não tem como estar errado. Vocês têm a atividade também de pesquisar no dicionário, super importante o dicionário, tem que andar com a gente vida inteira. A gente não sei, a gente nunca vai saber todas as palavras, todos os significados, todos os sinônimos. O dicionário é super importante para tudo isso, muito mais. Ciências da Natureza, atividade 1, ler o texto. Ler o texto com atenção e já ir pensando para um título para escrever aqui. Que vocês que vão criar o título. A palavra lixo é utilizada para referir-se à mistura de resíduos e rejeitos. No entanto, para dar o destino correto para cada material e diminuir a quantidade de lixo gerada, é importante saber diferenciá-los uns dos outros. Resíduo é tudo aquilo que sobra de determinado produto, seja a embalagem, a casca ou outra parte desse processo, que já pode ser reutilizado ou reciclado. Já o rejeito é um tipo específico de descarte, aquele para o qual ainda não existe nenhuma possibilidade de reaproveitamento ou de reciclagem. O Lixo Zero é o nome de um projeto que está em atividade em São Paulo e é bem interessante. E a gente pode aproveitar bastante desse conceito para trazer para a nossa vida. É muito interessante para trazer para as nossas cidades também, né? Se não der para trazer para a nossa cidade, vamos trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Os R's do Lixo Zero: repensar, reutilizar, reduzir e reciclar. Repensar: acabar com a ideia de que resíduos não possuem valor, já que eles podem ser reciclados e a gente pode dar um novo destino para eles. Reutilizar: diversos objetos e materiais podem ser reutilizados, ajudando a combater o desperdício. Reduzir: gerar a menor quantidade possível de lixo, né? Que Aurora. Reciclar: reaproveitar a matéria-prima do resíduo para fabricar o mesmo ou outro tipo de produto sem encaminhá-lo para aterros. Aterros é quando é enterrado, né? O lixo. Como apoiar o Lixo Zero na prática? Esse projeto que está em atividade em São Paulo, mas, como eu disse, a gente pode trazer para a nossa vida, porque é só o nome, né? Que eles deram de Lixo Zero. Mas, na verdade, são hábitos que a gente teria que ter diariamente na nossa vida. Ainda que seja difícil evitar a produção de lixo, todos podem colaborar com a redução da quantidade gerada. Veja como você pode apoiar o Lixo Zero na prática. Reduza o consumo. Uma das formas mais eficazes para chegar ao lixo zero, ou seja, ao consumo zero, a desperdício zero, tudo que a gente consumir, a gente reaproveitar, dar o caminho certo, né? Produzir o mínimo possível de lixo, é reduzir o consumo. De forma óbvia, quanto menos as pessoas consumirem, menor será a produção de resíduos. Adquirir itens que não são necessários ou embalagem desproporcional é um hábito comum e que colabora para o aumento da taxa de lixo. Refletir sobre o seu estilo de vida permite que você consuma apenas o que é necessário e de forma sustentável. Sustentabilidade a gente já conversou em aulas anteriores. Faça compras locais e a granel.
Fazer compras locais diminui a quantidade de caixas e plásticos necessários para o transporte de itens. Ou seja, comprar coisas que são produzidas na própria cidade, que não tenha tanta embalagem. Além disso, se a aquisição for feita a granel, que é quando tem aqueles galões com ração, por exemplo, no caso de animais, ou arroz, e a gente vai lá e pede exatamente quando a gente quer, a gente pode levar a nossa embalagem, só comprar o arroz e já colocar na nossa própria embalagem, no nosso próprio pote, tá? Você pode levar a sua própria embalagem reutilizável, como saquinhos de pano ou potes de vidro. Outra boa dica é sempre usar sacolas retornáveis para carregar as compras. São sacolas reutilizáveis, né? Tenha canudos e copos próprios. Os copos e canudos descartáveis são um grande problema para o meio ambiente. Além de aumentar a quantidade de lixo, que dificilmente será reciclado, por vezes os materiais vão parar nos rios e mares, o que causa impactos em diversas espécies aquáticas, né? Muitos animais sofrem com isso. Para se ter uma ideia, a contaminação de plásticos nos oceanos mata por ano 100 mil animais marinhos. Marinhos vem do quê? De mar, né? Então, assim, usem tem os canudos de inox, ou não usem canudos, né? Você já tem o copo. Por que um canudo? E se for usar, compre aqueles de inox. Olha, eu tenho canudos aqui que eu mandei fazer numa metalúrgica aqui da cidade. Tá, eles já estão meio velhinhos, já faz uns 4 anos. Sei lá, mais ou menos isso. Até gravaram um nome aqui, ó. Tem esse modelo, esse. Eu comprei, mas só para ter, assim, eu acabo nem utilizando. E quando eu saio, né, ou quando a gente sai, a gente pode levar esse canudo junto, ou tomar simplesmente no copo, né? Não precisa do canudo se já tem o copo. Enfim, para evitar o desperdício. Porque o canudo, normalmente, quando a gente vai numa padaria para tomar um suco, ele tem o plástico e tem o papelzinho que fica ao redor do plástico. Tem essas sacolas assim, ó. Tem nos mercados para vender que são as reutilizáveis, tá? Que a gente vai, compra e a gente pode reaproveitar, claro. E não polui tanto porque a gente vai usar menos as outras. Oi, Briga. Briga tá interessado hoje no assunto. Use embalagens reaproveitáveis. Mostrei agora a embalagem para vocês. Separe o lixo corretamente. Por fim, para que seja possível reaproveitar os materiais, eles precisam ser separados corretamente. O lixo, né? A gente deve separar o que a gente descarta em casa corretamente. A ideia é separar o lixo em 3 partes. O reciclável, que é o que a gente pode reaproveitar, dar um outro destino. Os orgânicos, que a gente pode compostar, o que é isso? Usar como adubo, né? Para plantar. Ó a sombrinha do brigadeiro, só aparece a sombrinha dele aqui, agora ele vai sair. Então, o que é compostar? É a questão de tornar o resto de erva mate, casca de laranja, esses restos de comida, né, orgânico, usar para adubo. Mais ou menos é isso. E rejeitos a serem destinados. Então, que não tem mesmo como reaproveitar, como dar um destino sustentável, então que sejam destinados ao aterro sanitário de forma correta, de forma a poluir o menos possível a terra, né? O ambiente. Esse movimento Lixo Zero é muito importante para o meio ambiente. Ainda que estejamos longe de atingir esse patamar, todos devem contribuir para diminuir a quantidade de resíduos produzidos. Para isso, a indústria e o comércio podem rever a forma como os produtos são fabricados e embalados. Às vezes tu compra
alguma coisa e ela vem com um monte de embalagens, né? 2, 3, que em uma bastava. Então, a indústria também pode repensar. Por exemplo, eu comprei essas paçoquinhas, tá? Aí cada uma vem com uma embalagem. Só que aquelas que eu fui olhar naquele mercado, só tinha desse jeito. Todos que tinham, cada paçoquinha era embalada com um plásticozinho. Só que eu tinha muita vontade de comprar, então, de comer, então eu comprei. Só que isso poderia ser evitado, ó. Tinha um plástico aqui. Já tem aqui o pote que é de plástico, que depois eu sempre aproveito esses potes, eu uso até rachar, assim, até não dá mais para aproveitar. Ou, se eu não usar, eu posso doar a tampinha para o Spa Bicho Feliz, para eles venderem, né? Fazerem dinheirinho para comprar coisinhas para os animais. Então, essa paçoquinha, a indústria deveria ver um jeito de não precisar usar todas essas embalagens, né? E a gente também evitar de comprar. Claro, a gente tem que usar o bom senso, de vez em quando a gente compra. É o caminho do meio, é o equilíbrio, né? Mas é só para mostrar para vocês o exemplo de um desperdício de embalagem. Atividade 2. Depois de ter lido o texto, escolha um título para ele. Então, vocês vão criar um título para o texto e vão vir aqui e escrever esse título. Questão 3. Pesquise o significado das palavras a seguir. Pode ser no próprio texto lido, vocês encontrarem o significado dessas palavras. Pode ser no dicionário físico ou da internet online. Pode pedir o significado para a família ou, enfim, pesquisar no Google. O que escrevam assim, a palavra e o significado, que daí logo direciona para um site de significados. Escrevam aqui o significado de forma resumida, tá? Não precisa escrever tudo o que vocês encontrarem. Aprendam a resumir, a colocar a ideia principal e tá ótimo. Isso eu sei que vocês vão fazer. É um desafio para vocês, tá? Depois eu vou ler com todo o carinho do mundo o que vocês escreveram. Questão 4 é: de acordo com o texto que a gente leu, responda. Como a gente pode agir para ajudar o meio ambiente? Apoiar esse movimento Lixo Zero, que é um movimento tão bacana. Como? Lá no texto, de forma resumida, o que ele diz que a gente pode fazer para que a gente possa apoiar esse movimento? Reduzindo o consumo, fazendo compras locais e a granel, tendo canudos e copos próprios, né? Não usando os descartáveis, usando embalagens que a gente reaproveite depois e separando o lixo corretamente. Essas são algumas formas. No próximo vídeo a gente vai estudar geografia.